André Salazar estava prestes a assinar o contrato mais importante de toda a sua carreira. Com essa assinatura, se selaria a fusão de sua empresa com a poderosa corporação Lombardi Brasil, um acordo que prometia levar sua companhia a um patamar nunca antes visto. Bilhões estavam em jogo e ele segurava a caneta a apenas alguns centímetros do papel quando a porta da sala de reuniões se abriu de repente. Entrou Lúcia Morales, uma das funcionárias da limpeza, empurrando seu carrinho com discrição. "Desculpa, só vou esvaziar a lixeira rapidinho", murmurou com respeito. Ninguém pareceu dar importância. Todos estavam empolgados demais, quase comemorando antecipadamente. Lúcia se aproximou da lixeira ao lado da cadeira de André. Fingiu arrumar o saco plástico, mas na verdade se inclinou em direção a ele e com a voz mais baixa possível sussurrou: "Não assine. É uma armadilha." André ficou paralisado. A caneta escorregou dos dedos e caiu suavemente sobre a mesa de mogno. "O quê?" sussurrou incrédulo, sem mexer os lábios. Lúcia se endireitou lentamente, o olhou com seriedade por apenas um instante e depois desviou o olhar como se nada tivesse acontecido. Pegou a lixeira, colocou no carrinho e começou a caminhar em direção à porta. Mas André não conseguia parar de observá-la com o coração batendo forte no peito. Seu sócio de toda a vida, Sérgio Ramírez, o olhou com um sorriso estranho. "Tudo bem, André?" perguntou num tom excessivamente descontraído. "Pronto para assinar", acrescentou Alejandro, um dos representantes da Lombardi, que estava sentado do outro lado da mesa. André engoliu em seco. O contrato continuava ali, intacto. A pasta aberta mostrava os detalhes da fusão que haviam revisado durante semanas. Olhou para Sérgio, depois para Alejandro e finalmente para a porta por onde Lúcia estava prestes a sair. Tudo parecia girar ao seu redor. "Preciso de 5 minutos", disse de repente se levantando. 5 minutos. Sérgio tentou soar relaxado, mas seus olhos se estreitaram com desconfiança. "Está tudo bem?" "Tenho que resolver uma coisa", respondeu André, caminhando em direção à saída. "André, todos estamos aqui, não sobrou nada para revisar." A voz de Alejandro soou cada vez mais irritada. 5 minutos, repetiu André com firmeza. Não esperou mais objeções e saiu da sala fechando a porta atrás de si. Caminhou rapidamente pelo corredor até alcançar Lúcia, que havia avançado apenas alguns metros com seu carrinho. "A senhora", disse André apontando para ela com firmeza, "venha comigo agora mesmo." Lúcia hesitou um instante surpresa, mas acabou concordando. Caminharam em silêncio até uma pequena sala de descanso. André entrou primeiro, ela o seguiu e ele fechou a porta com determinação. "Se explique agora mesmo", disse de braços cruzados e com o olhar fixo nela. "Tá, e me convença de que não está louca por ter me interrompido dessa maneira." Lúcia ainda segurava um saco de lixo numa das mãos. "Sei que sou estranho, mas ouvi conversas que mais ninguém escutou. Querem me enganar?" "Quem?" perguntou André cada vez mais sério. "A Lombardi e seu sócio Sérgio", respondeu ela com voz trêmula, embora logo se firmasse. "Estão usando o contrato para transferir dívidas ocultas e afundar sua empresa. Se assinar, vai perder tudo." André a observou fixamente durante alguns segundos, que pareceram eternos. Parte dele queria rir, mas outra parte sentia um arrepio percorrer as costas. "Como se chama?" perguntou com voz grave. "Lúcia." "Há quanto tempo trabalha aqui?" 8 meses no turno da noite." "Está bem, Lúcia, vou ser claro. Se isso for mentira, uma teoria conspiratória ou um truque para chamar atenção, está demitida neste exato momento." Lúcia mordeu o lábio, mas não desviou o olhar. "Entendo e aceito as consequências, mas se eu ficar calada e o senhor perder tudo, nunca me perdoaria." André virou o rosto e olhou seu reflexo na parede de vidro. Das alturas do edifício se via São Paulo em movimento, mas para ele tudo parecia parado. Essa mulher não tinha nada a ganhar e tudo a perder, e mesmo assim estava ali se arriscando. "Tem provas?" perguntou sem olhá-la. "Sim, fotos, gravações, documentos. Posso mostrar." "Esta noite às 7 aqui mesmo", disse ele apontando para o local. "Traga tudo, se não conseguir me convencer será seu último dia na empresa." Lúcia assentiu com a cabeça.
André esperou que ela saísse antes de apoiar a testa contra a parede fria. O contrato continuava sobre a mesa da sala de reuniões, esperando sua assinatura, mas pela primeira vez em sua carreira estava duvidando. Quando voltou à sala de reuniões, o silêncio foi total. Todos o olharam assim que empurrou a porta. Sérgio conversava baixinho com Alejandro, mas se endireitou imediatamente. Já resolveu o que tinha pendente? Perguntou Sérgio com um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, respondeu André enquanto se aproximava da mesa sem se sentar ainda. Olhou o contrato e depois os presentes. Na verdade, acho que preciso revisar algumas cláusulas novamente. Revisar? Alejandro franziu o senho. Senhor Salazar, passamos semanas revisando cada detalhe deste documento. Justamente por isso quero dar uma última olhada, replicou André, fechando a pasta com força. Vamos remarcar para amanhã. A tensão podia ser cortada com uma faca. Sérgio se levantou devagar, apoiando os punhos na mesa. André, isso não faz sentido. Estamos perdendo tempo valioso. A Lombardi tem outros interessados, você sabe. Então que atendam eles, respondeu com frieza. Uma noite não vai mudar nada. Vai mudar sim, interveio Alejandro batendo a mão na mesa. O mercado está instável, as ações estão em alta. É agora ou nunca. André o observou com calma. Essa pressão era suspeita demais. A decisão é minha, disse com voz firme. Guardou o contrato na pasta. Nos vemos amanhã. E saiu da sala deixando para trás um ambiente carregado de raiva e frustração. Às 7 em ponto, André voltou à pequena sala de descanso. Lúcia já o esperava sentada numa das cadeiras com uma mochila pequena no colo. Se levantou ao vê-lo entrar. Obrigada por vir, disse ela desta vez com mais segurança. Mostre o que tem, pediu André se sentando na frente dela. Lúcia abriu a mochila e tirou o celular. Suas mãos tremiam enquanto passava por fotos e documentos na tela. Tudo começou há 3 semanas, explicou. Estava limpando o escritório do Sérgio quando ouvi vozes na sala ao lado. Parou um instante respirando fundo. Reconheci a voz dele e a de uma mulher. Que mulher? Perguntou André se inclinando para a frente. Valéria Torres, respondeu ela com seriedade. Alta, loira, sempre vestida com roupas caras. Lúcia mostrou uma foto tirada escondida através de uma fresta na porta. André sentiu um arrepio percorrer o corpo. Valéria Torres, sua ex-namorada. André mal conseguia acreditar. Valéria Torres, a mulher que havia sido sua companheira durante 2 anos e que o deixou dizendo que eram diferentes demais, estava ali envolvida num plano para destruí-lo. Como ela está envolvida nisso? Perguntou com voz baixa, quase com um nó na garganta. Ela e o Sérgio estão juntos agora, respondeu Lúcia passando para a próxima imagem, e planejam algo contra o senhor. Lúcia deslizou a tela e reproduziu um áudio gravado do celular. Embora a qualidade não fosse perfeita, as vozes eram claras. Assim que ele assinar, teremos controle total dos ativos. Tem certeza de que o André não suspeita de nada? Sempre foi ingênuo demais para ver quando o traem. Foi assim comigo e será agora. E se descobrir, não vai. Confia demais. Em 48 horas a empresa será nossa. O sangue de André gelou. A voz do Sérgio era inconfundível e a risada da Valéria, que antes lhe parecia encantadora, agora soava venenosa. Tem mais provas? Perguntou com um fio de voz. Sim, respondeu Lúcia passando mais fotos apressadas de documentos e capturas de tela. Olhe, aqui há transferências bancárias para contas desconhecidas e estas cláusulas. Apontou uma seção de um contrato fotografado. Na versão que o senhor revisou, diz que conservará 60% do controle, mas na real, que tentarão usar, ficará com apenas 20%. André tomou o celular para ver com os próprios olhos. Isso é fraude, um crime. E não é tudo, acrescentou Lúcia passando para outra foto. Veja esta transferência. 15 milhões de reais que a Lombardi enviou na semana passada para a conta pessoal do Sérgio Ramírez. André se levantou de um salto e caminhou até a janela. Do 30º andar, São Paulo brilhava à noite. Mas para ele, tudo estava escuro. Por quê? Sussurrou mais para si mesmo. Sérgio foi meu melhor amigo durante 15 anos. Estudamos juntos, construímos a empresa do zero.
Às vezes, as pessoas mudam quando há muito dinheiro em jogo, respondeu Lúcia com suavidade. Ou talvez sempre tenham sido assim e a gente simplesmente não queria ver. Andréa olhou ainda tentando processar tudo. E por que está me contando? Pode perder o emprego. Lúcia hesitou um momento antes de responder. Porque é o certo. Não posso ficar calada e ver como o destroem. Andréa estudou. Sabia que havia algo mais por trás de suas palavras, mas Lúcia não parecia pronta para contar. Preciso de mais provas, disse finalmente. Tenho que ter certeza absoluta. Posso conseguir, mas será arriscado. Então tenha cuidado, advertiu André com voz firme, mas olhar preocupado. Se isso for verdade, se o Sérgio realmente está me traindo... Não conseguiu terminar a frase. Vamos descobrir, assegurou Lúcia com determinação. Quando ela foi embora, André ficou sozinho olhando a cidade pela janela. Pela primeira vez em 15 anos, duvidava de seu sócio e amigo, e essa dúvida o machucava profundamente. No dia seguinte, chegou ao escritório mais cedo que nunca. Havia passado a noite em claro pensando nas provas que Lúcia lhe mostrou. As imagens dos contratos falsificados e das transferências ilegais se repetiam em sua mente como um eco insuportável. Foi direto ao Departamento de Recursos Humanos. Preciso do arquivo da Lúcia Morales, pediu a Patrícia Gomes, encarregada da área. Ela arqueou as sobrancelhas surpresa. A da limpeza? Aconteceu alguma coisa? Só uma verificação de rotina, mentiu André, tentando soar casual. Patrícia lhe entregou uma pasta fina. André a abriu, e ao ler seus olhos se arregalaram de incredulidade. Lúcia Morales, 28 anos, bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização em finanças corporativas. Experiência prévia em consultoria na McKinsey & Company. Meu Deus, sussurrou André pasmo. Com licença? Perguntou Patrícia, se inclinando para ver o que lia. Nada, obrigado, respondeu fechando a pasta e devolvendo. Saiu de Recursos Humanos com a mente girando. Como alguém com esse currículo podia estar trabalhando como faxineira? Durante o almoço, procurou Lúcia pelos corredores. A encontrou no 12º andar, limpando os vidros de uma pequena sala de reuniões. Lúcia, chamou se aproximando. Ela se virou surpresa de vê-lo ali. Aconteceu alguma coisa? Descobriu mais sobre o Sérgio? Na verdade, descobri algo sobre a senhora, disse André cruzando os braços. FGV McKinsey & Company, Finanças Corporativas. O rosto de Lúcia empalideceu. O pano que tinha na mão caiu no chão. Verificou meu arquivo. Por que não me disse quem realmente é? Lúcia olhou ao redor para se certificar de que estavam sozinhos antes de responder com amargura. Por que não importa? Não importa quantos diplomas eu tenha ou em que empresa tenha trabalhado. Para todos aqui, sou apenas a mulher da limpeza. Mas McKinsey é impressionante. Como acabou aqui? Quer a verdade? O interrompeu. Trabalhei lá 2 anos, era boa, muito boa, mas quando chegou a hora das promoções, sempre havia um motivo para eu não avançar. André escutava atento, notando a ferida em suas palavras. Um dia diziam que me faltava experiência, outro que meu estilo de comunicação não se encaixava na cultura da empresa. Em outras palavras, era competente demais para minha posição, mas não me encaixava no molde deles para um cargo de liderança. Isso é discriminação, murmurou André. Poderia ter processado. Com que dinheiro? Replicou ela, levantando o balde de água. E quem acha que acreditariam? Numa mulher latina ou numa empresa do tamanho da McKinsey? André ficou calado, digerindo a injustiça. E sua família? Lembro que mencionou uma irmã. Camila tem 22 anos, respondeu Lúcia com voz baixa. Nasceu com um problema congênito no coração. Precisa de uma cirurgia que custa R$200 mil. Parou um instante engolindo em seco. Quando me forçaram a sair, tive que aceitar qualquer trabalho que encontrasse. Este pelo menos oferece um plano de saúde que cobre parte da medicação e a futura operação. André sentiu um nó no peito. Tinha na frente uma mulher brilhante, formada numa das melhores universidades com experiência numa empresa internacional, trabalhando como faxineira só para salvar a irmã. Não tinha ideia. Pois agora sabe, respondeu retomando a limpeza dos vidros.
Por isso reconheceu as irregularidades nos contratos tão rápido, concluiu André. Passou anos analisando documentos assim. Exato, assentiu ela. E por isso avisei o senhor, só por isso. Lúcia o olhou diretamente nos olhos antes de responder. Também porque o senhor é diferente do resto dos executivos. Observei todos durante meses. O senhor trata todo mundo com respeito, independente do cargo. Quando vi que planejavam destruí-lo da mesma forma que destruíram minha carreira, não consegui ficar calada. André sustentou o olhar durante vários segundos. Lúcia Morales não era apenas uma faxineira que havia escutado algo por acaso. Era uma profissional de alto nível que havia detectado uma fraude corporativa e se arriscado para avisá-lo. Lúcia, quando tudo isso terminar... A voz do Sérgio ecoou pelo corredor, interrompendo-o. O que estão fazendo aqui? Perguntou com tom curioso, olhando de soslaio para Lúcia. Só verificando como ia a limpeza, respondeu André rapidamente. Já sabe que sou muito detalhista. Sérgio a olhou com suspeita. Desde quando você se preocupa pessoalmente com isso? Desde que decidi prestar mais atenção, replicou André com um sorriso forçado. Já reagendou a reunião com a Lombardi para esta tarde? Sim, às 3, respondeu Sérgio sem parar de observar Lúcia. Perfeito, disse André. Vamos almoçar. Quero repassar alguns ajustes do contrato. Enquanto caminhavam para o elevador, André notou o último olhar desconfiado que Sérgio lançou para Lúcia. Lúcia terminava de limpar o banheiro executivo do 15º andar quando ouviu passos no corredor. Eram quase 5 da tarde e a maioria dos funcionários já havia ido embora. Ficou quieta, intrigada, e prestou atenção. Reconheceu imediatamente a voz grave do Sérgio Ramírez. Tenho certeza de que foi ela, dizia em tom baixo. Uma mulher respondeu com um timbre cortante que gelou o sangue de Lúcia. Era Valéria Torres. A mesma que vi ontem falando com o André? Exato. Investigando um pouco, descobri quem é. Lúcia Morales, 28 anos, ex-consultora da McKinsey, inteligente demais para seu próprio bem. Lúcia se encostou na parede, prendendo a respiração. Acha que ela ouviu o que conversamos semana passada? Perguntou Valéria, preocupada. Tenho certeza. Verifiquei as câmeras de segurança. Ela estava limpando meu escritório justo quando fechávamos os últimos detalhes. E hoje o André se comportou diferente. Cancelou a assinatura, fez perguntas incômodas. Algo mudou. Seja como for, bufou Valéria. Se o André descobrir das transferências, estamos ferrados. Calma, a tranquilizou Sérgio. Não vai descobrir nada se nos livrarmos da causa do problema. Lúcia cobriu a boca com as 2 mãos para não deixar escapar um gemido. Como pensa fazer isso? Perguntou Valéria. Da maneira mais humilhante possível. Vamos acusá-la de roubo na frente de todos. Ninguém vai acreditar numa faxineira demitida. E se o André tentar defendê-la, vou deixá-lo ridículo. E se ele insistir? Replicou ela. Não vai. André é previsível. Foi meu amigo durante 15 anos, sei como manejá-lo. Ambos riram com cumplicidade. Lúcia fechou os olhos com lágrimas contidas. Se arriscou para salvá-lo e agora planejavam destruí-la. Quando? Perguntou Valéria. Agora mesmo vou convocar todo o pessoal no auditório com a desculpa de uma reunião de segurança. Os passos se afastaram. Lúcia permaneceu escondida alguns minutos mais com o coração disparado. Pensou na irmã Camila. Se a demitissem por roubo, perderiam não só o salário, também o plano de saúde que cobria os tratamentos. O alto-falante do prédio se ligou de repente. Solicita-se a todo o pessoal dirigir-se ao auditório principal para uma reunião urgente de segurança. Lúcia respirou fundo, arrumou o uniforme e saiu do banheiro. Não ia dar a eles o gosto de vê-la tremer. O auditório estava cheio de funcionários murmurando, estranhando a reunião repentina. André estava sentado na primeira fila junto aos executivos, visivelmente confuso. Quando seus olhos se cruzaram com os de Lúcia, ela conseguiu notar a dúvida em seu rosto. Sérgio subiu ao palco com uma pasta na mão e expressão solene. Obrigado por virem com tão pouco aviso, começou. Infelizmente, devo falar de um assunto grave que ameaça a segurança de nossa empresa. Um murmúrio percorreu a sala.
Ontem descobrimos que foram tiradas fotografias de documentos confidenciais nos escritórios executivos, continuou. Isso constitui um grave ato de espionagem corporativa. Lúcia sentiu um arrepio. Após uma investigação interna, identificamos a responsável, disse Sérgio, olhando diretamente para ela. Lúcia Morales, da equipe de limpeza. Por favor, venha à frente. Todos se viraram. Alguns a olhavam com curiosidade, outros com desconfiança. Lúcia respirou fundo e caminhou em direção ao palco com a cabeça erguida. Senhorita Morales, prosseguiu Sérgio com voz fria, em seu celular encontramos imagens de documentos confidenciais. Como explica isso? Lúcia olhou para André. Seu rosto mostrava surpresa e confusão. Ela conseguiu perceber que estava lutando internamente. Começou a dizer, mas Sérgio a interrompeu. Além disso, acrescentou levantando várias fotos impressas. As câmeras a registraram entrando nos escritórios fora de seu horário de limpeza. Passou as fotos para a primeira fila. André pegou uma e sua expressão mudou para algo parecido com decepção. O roubo de informações é crime federal, continuou Sérgio elevando a voz. Mas dado que seu histórico até agora era limpo, decidimos limitar isso a uma demissão imediata por justa causa, sem envolver as autoridades. Isso não é justo, exclamou Lúcia finalmente alçando a voz. Eu só tentava proteger... Proteger o quê? Seu próprio interesse, a interrompeu Valéria, que agora estava de pé entre o público. Planejava vender a informação para a concorrência. Não, gritou Lúcia. Queria proteger o Sr. Salazar de uma traição. Basta, trovejou Sérgio batendo no púlpito. Não vou permitir que uma funcionária desonesta manche o nome desta empresa. Segurança, acompanhem-na para fora. 2 guardas avançaram em direção a ela. Lúcia olhou para André com desespero. André, o senhor sabe que falo a verdade. Dei as provas. Por um momento, pareceu que André se levantaria para defendê-la. Se levantou lentamente e o coração de Lúcia deu uma volta, mas então baixou o olhar e murmurou com voz apagada. Sinto muito, Lúcia. As provas contra você são claras. Foi como se arrancassem sua alma. André, por favor, conseguiu dizer, mas os guardas já a seguravam pelos braços. Lúcia se soltou com dignidade. Posso caminhar sozinha? Disse com firmeza, mesmo quando as lágrimas corriam por seu rosto. Quando estava prestes a sair do auditório, se virou para André e falou com voz forte para que todos escutassem. Quando descobrir a verdade, lembre-se disso. Teve a oportunidade de fazer o certo e decidiu não fazer. O silêncio foi sepulcral. André fechou os olhos como se aquelas palavras fossem golpes. Lúcia saiu escoltada sob o olhar de dezenas de colegas. Alguns a observavam com pena, outros com alívio de não serem eles no lugar dela. Na entrada, um guarda mais velho lhe entregou uma caixa com seus poucos pertences. Sinto muito, senhorita Morales, disse em voz baixa. São ordens. Ela assentiu, pegou a caixa e caminhou para a rua. Cada passo pesava como chumbo. Havia perdido o emprego, a reputação e, pior ainda, o plano de saúde que mantinha viva a irmã. Enquanto isso, no auditório, Sérgio se aproximou de André e deu uma palmadinha em seu ombro. Sei que é difícil, amigo. Parecia uma boa funcionária, mas às vezes as pessoas nos decepcionam. André o olhou buscando algum sinal de falsidade, mas Sérgio aparentava sincera preocupação. As provas eram claras, murmurou André, mais para se convencer do que aos outros. Exato, assentiu Sérgio. Agora podemos nos concentrar no que realmente importa, a fusão. André assentiu lentamente, mas em seu interior algo não se encaixava. O desespero na voz de Lúcia continuava ecoando em sua cabeça. Quando todos foram embora, André ficou sozinho na sala, atormentado pela sensação de que acabara de cometer o maior erro de sua vida. Vamos fazer uma brincadeira para quem lê os comentários. Escreva a palavra pastel na seção de comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Vamos continuar com a história. Naquela noite, André não conseguiu pregar o olho. A imagem de Lúcia sendo escoltada para fora do prédio o atormentava uma e outra vez. Lembrava do desespero em sua voz, da súplica em seus olhos e do fato de que ele havia ficado calado. Às 3 da manhã, se levantou de um salto.
Não podia continuar duvidando. Se vestiu às pressas e dirigiu até a sede de sua empresa, no centro de São Paulo. O prédio estava na penumbra. Apenas os guardas de segurança patrulhavam os corredores. André passou direto com seu cartão de acesso e subiu ao andar executivo. Entrou em seu escritório, ligou o computador e começou a revisar todos os documentos relacionados à fusão. Havia algo que não batia e precisava encontrar. Os contratos pareciam em ordem, pelo menos à primeira vista, mas lembrava que Lúcia havia mencionado cláusulas ocultas e versões diferentes. Passou horas revisando linha por linha, até que na página 47 encontrou uma referência a um anexo que nunca havia visto. Anexo C. Distribuição de ativos pós-fusão. Procurou nas pastas digitais, mas não aparecia. Intrigado, acessou os arquivos mais restritos da companhia, aos quais apenas um punhado de executivos tinha acesso. Após introduzir sua senha de diretor-geral, descobriu uma pasta criptografada com o título Projeções. Ali estava o anexo C. André o abriu e sentiu que o sangue gelava. O documento estabelecia que, após a fusão, 80% dos ativos da empresa passariam para uma sociedade chamada Lombardi International Holdings. Nunca havia escutado falar dela. Investigou mais a fundo e descobriu que essa empresa estava registrada nas Ilhas Cayman, e os acionistas principais eram Sérgio Ramírez e Valéria Torres. Não pode ser, sussurrou André, lendo o documento uma e outra vez para se certificar de que não estava alucinando. O plano era genioso e cruel. Fariam ele assinar acreditando que mantinha o controle majoritário, quando na realidade estaria cedendo quase tudo a uma empresa fantasma controlada por seu melhor amigo e sua ex-namorada. Tremendo, imprimiu o documento e continuou investigando. Entrou nas contas bancárias da empresa com seu acesso de diretor. O que encontrou confirmou o pior. Nos últimos 2 meses, haviam sido feitas transferências de mais de 23 milhões de reais sob o conceito preparação de fusão. O dinheiro supostamente ia para a Lombardi Corporation, mas as contas de destino não coincidiam com as oficiais. Seguiu a pista e descobriu que os fundos haviam terminado numa conta pessoal em nome de Sérgio Ramírez. 15 anos de amizade, sussurrou André, sentindo que o peito apertava. Não era só traição empresarial, era um engano pessoal profundo de alguém em quem havia confiado toda a sua vida adulta. Continuou cavando. Encontrou e-mails entre Sérgio e supostos executivos da Lombardi, aos quais ele jamais havia sido copiado. As mensagens revelavam que a fusão não era mais que um disfarce para uma tomada hostil. A Lombardi nem sequer era uma corporação ativa, apenas uma fachada para a fraude. Num dos e-mails datado de 3 semanas atrás, Sérgio escrevia: "Com 15 anos de amizade do meu lado, André jamais suspeitará. Quando assinar, teremos todo o controle e poderemos sumir antes que se dê conta." André teve que se afastar da tela. Sentia náuseas. Sérgio havia sido seu melhor amigo, seu irmão de vida, e Valéria, a mulher que havia amado, o desprezava tanto a ponto de afundá-lo junto com ele. Não foi só isso. O servidor também guardava ligações telefônicas gravadas automaticamente pelo sistema de segurança da companhia. Reproduziu uma de 2 semanas atrás. "Tem certeza de que o André não suspeita?" perguntava Valéria. "Conheço ele bem", respondia Sérgio. "É confiante demais. Nunca imaginaria que eu o trairia. E se ele descobrir? Se isso acontecer, usamos os documentos falsificados. Vamos acusá-lo de fraude. Com minha palavra contra a dele e seus contatos na imprensa, tudo ficará a nosso favor. Tanto o odeia. Não é ódio, é ambição." André se deixou cair na cadeira com a alma feita em pedaços. Lembrava do Sérgio em seu casamento como testemunha principal. Lembrava das lágrimas que compartilharam quando sua mãe morreu. Lembrava de todos os sacrifícios que fizeram juntos para erguer a empresa do zero. Tudo havia sido uma fachada. O amanhecer o surpreendeu ainda na frente do computador, rodeado de documentos impressos e gravações salvas num pendrive. Tinha evidência suficiente para mandá-los direto para a prisão,
mas também tinha um peso enorme na consciência. Lúcia havia tentado salvá-lo e ele havia ficado calado quando ela mais precisava. Lembrou de suas palavras no auditório. Teve a oportunidade de fazer o certo e decidiu não fazer. Ela tinha razão. Com uma mistura de determinação e remorso, André copiou todos os arquivos em vários e-mails e os enviou para si mesmo de diferentes contas. Guardou o pendrive no bolso e desligou o computador. Sabia que o tempo estava correndo. Mal saía do prédio quando seu telefone tocou. Era Sérgio. André, que bom que atende. Sua voz soava estranhamente tranquila. Não consegui dormir depois do que aconteceu ontem. Sei que o caso da faxineira te afetou. André respirou fundo tentando soar normal. Estou bem. Foi difícil, mas você tinha razão. As provas eram claras. Fico feliz que entenda. Sérgio baixou a voz. Pronto para hoje? É nosso grande momento. Sim, às 9. Exato. E lembra, André, aconteça o que acontecer nos negócios. Nossa amizade é o mais importante. André fechou os olhos com raiva contida. Aquelas palavras hipócritas lhe davam náuseas. Claro, Sérgio, respondeu com voz tensa. Para mim também. Desligou e ficou olhando o amanhecer sobre São Paulo. Sabia o que tinha que fazer. Salvar sua empresa, limpar o nome de Lúcia e enfrentar os 2 traidores. Mas antes precisava encontrá-la. Depois de tudo que ela havia arriscado, o mínimo que podia fazer era pedir perdão. Usando os registros de recursos humanos, André localizou o endereço dela num bairro humilde na zona sul da cidade. Dirigiu até lá e parou na frente de um prédio desgastado, de 3 andares com tinta descascada e janelas remendadas com fita adesiva. Subiu as escadas até o 2º andar e bateu na porta do apartamento 2B. Passos lentos se ouviram dentro. A porta se abriu apenas com a corrente colocada. Lúcia espiou com os olhos vermelhos de ter chorado a noite toda. — O que quer? Perguntou com voz fria. — Lúcia, por favor, preciso falar com a senhora. Descobri a verdade sobre o Sérgio e a Valéria. Ela soltou uma risada amarga. Só agora se deu conta? Que conveniente. Depois de me deixar no ridículo na frente de todos. Deixe-me explicar. Não há nada para explicar, cortou ela, tentando fechar a porta. André pôs a mão contra a madeira. Espere, a senhora tinha razão. Encontrei as provas. O contrato, as transferências, a sociedade fantasma, tudo. Lúcia o olhou um instante duvidando. E o que quer que eu faça com isso? Já perdi tudo. Meu emprego, minha reputação e o mais grave, o plano de saúde que mantém minha irmã. Uma voz fraca soou lá de dentro. Lúcia, quem é? Ela suspirou. É minha irmã Camila. Está doente. 5 minutos, pediu André suplicante. Só quero me desculpar de verdade. Lúcia permaneceu em silêncio alguns segundos. Finalmente tirou a corrente e abriu a porta. O apartamento era pequeno, mas organizado. Nas paredes havia fotos de família, e sobre o sofá descansava uma jovem de uns 22 anos, muito parecida com Lúcia, mas pálida e frágil. Ele é André Salazar, disse Lúcia. Camila, ele era meu chefe. Prazer em conhecê-la, sussurrou ela com um sorriso fraco. André sentiu um nó na garganta. Essa moça era a razão pela qual Lúcia suportava humilhações trabalhando como faxineira. Camila se acomodou lentamente no sofá com esforço. Mesmo assim, tentou sorrir com gentileza. Lúcia fala muito do senhor, disse em voz baixa. Diz que não é como os outros chefes que trata todo mundo com respeito. Lúcia se mexeu desconfortável e desviou o olhar como se quisesse que a irmã parasse de falar. André, por outro lado, sentiu que aquelas palavras o golpeavam no peito. Se ela pensava isso dele, como havia conseguido ficar calado no auditório? Camila, deveria descansar, interveio Lúcia com suavidade. Estou bem, só um pouco cansada, respondeu a irmã antes de se levantar devagar. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Salazar. Por favor, me chame de André, disse ele inclinando a cabeça com respeito. Camila sorriu e desapareceu no corredor. O silêncio entre os dois ficou pesado. Lúcia o olhou com uma mistura de raiva e tristeza. Vê, disse finalmente. Ela depende do plano de saúde da empresa. Ao me demitir, o Sérgio não só destruiu meu nome,
também colocou a vida dela em risco. Que tipo de cirurgia ela precisa? Perguntou André com cautela. Ela hesitou, mas respondeu: um transplante de válvula cardíaca. Os médicos dizem que sem ele, talvez tenha 6 meses de vida. A operação custa R$200 mil. O plano cobria 60%. Eu tentava juntar o resto com trabalhos extras, mas agora não tenho nada. André sentiu um peso insuportável no peito. Eu posso pagar essa operação. Lúcia se levantou imediatamente indignada. Não, não vou aceitar sua caridade. Não é caridade, replicou André com firmeza. É minha responsabilidade. Eu falhei, Lúcia. Fiquei calado quando devia ter te defendido. Não se engane, respondeu ela com voz quebrada. Não foi que ficou calado. O senhor me traiu. Sabia quem eu era. Sabia que estava tentando ajudá-lo e mesmo assim me deixou sozinha na frente de todos. André passou a mão pelo cabelo desesperado. Tem razão. Fui um covarde. Duvidei entre meu melhor amigo de toda a vida e uma mulher que mal conhecia e escolhi errado. Mas agora sei a verdade. Sérgio e Valéria me enganaram por anos, e se não fosse por você, já estaria arruinado. Lúcia o olhava com lágrimas nos olhos, mas não cedia. E o que isso muda? Eu continuo sem emprego, sem plano e com minha irmã em risco. Eu sei, disse André com voz quebrada. Por isso não vou descansar até consertar isso. Vou limpar seu nome, Lúcia. Vou expô-los e demonstrar quem falava a verdade. Ela balançou a cabeça. Já é tarde, não confio no senhor. Então não confie em mim, respondeu ele se aproximando. Confie no que encontrou, nos documentos, nas gravações. Confie que a justiça existe. Lúcia ficou calada. Por dentro desejava acreditar nele, mas a ferida da humilhação ainda ardia demais. Finalmente abriu a porta e apontou para fora. Vá embora, André. Minha irmã precisa descansar e eu preciso pensar como vou sobreviver sem este emprego. Ele parou na soleira. Isso não termina aqui. Vou desmascarar eles e vou provar que você sempre teve razão. Sem obter resposta, saiu do apartamento. A porta se fechou atrás dele com um som que lhe pareceu definitivo. André desceu as escadas com o coração feito em pedaços. Lá fora, ficou um instante olhando o prédio velho, onde Lúcia e Camila lutavam para sobreviver. O mínimo que posso fazer é protegê-las, pensou. Durante os dias seguintes, se dedicou a investigar formas de ajudá-las sem que Lúcia rejeitasse. Finalmente teve uma ideia: fazer uma doação anônima ao hospital onde atendiam Camila. Ligou para o Dr. Herrera, o cardiologista que cuidava do caso. Doutor, gostaria de cobrir os custos da operação da Camila Morales, mas não quero que saibam que o dinheiro vem de mim. Há alguma maneira de fazer isso como se fosse um programa de apoio médico? O médico ficou em silêncio alguns segundos. É pouco comum, mas existe um fundo de doações anônimas. Se transferir o dinheiro, podemos atribuir a uma bolsa médica e a família vai acreditar que foi ajuda do sistema. Perfeito. Quanto tempo levaria para programar a cirurgia se eu fizer a transferência hoje? Poderíamos operá-la na próxima semana. Faça, ordenou André sem hesitar. No mesmo dia transferiu os R$200 mil. Sentiu um alívio imediato, embora soubesse que Lúcia não o perdoaria facilmente. 2 dias depois, Lúcia recebeu uma ligação inesperada. Senhorita Morales, aqui é o Dr. Herrera. Temos excelentes notícias. Camila foi aprovada para um programa especial de ajuda médica. Sua cirurgia estará totalmente coberta. Lúcia ficou muda. Mas como? Eu não me inscrevi em nada. Às vezes os hospitais enviam solicitações automáticas. O importante é que a operação será realizada na terça-feira. Quando desligou, Lúcia desabou em choro. Correu para abraçar a irmã. Conseguimos, Camila. Você vai ter sua operação. Sério? Sussurrou ela com lágrimas nos olhos. Sim, tudo estará coberto. Se abraçaram chorando de alegria. Lúcia pensava que havia sido um golpe de sorte do destino, mas na realidade era o gesto silencioso de André. Enquanto isso, ele recebia a confirmação do hospital. Ao saber que a cirurgia estava programada, sentiu uma satisfação que há muito não conhecia. Pela primeira vez em dias, dormiu em paz. No entanto,
sabia que ainda faltava o mais difícil: recuperar a confiança de Lúcia e enfrentar Sérgio e Valéria. No sábado à tarde decidiu sair para procurá-la. Lembrava que ela havia mencionado trabalhos extras nos fins de semana. Passou por cafeterias, restaurantes e escritórios pequenos de limpeza até que, ao anoitecer, a encontrou. Lúcia estava limpando as janelas de um escritório contábil no centro de São Paulo. Vestia roupa simples com o cabelo preso num rabo de cavalo. Mesmo nessas condições, transmitia dignidade. André esperou na calçada até ela sair do prédio. Se aproximou com cautela. Lúcia! Ela parou surpresa e visivelmente irritada. Está me seguindo agora? Não, gaguejou. Bem, sim, mas não dessa maneira. Queria falar com você. Não temos nada para conversar. Escute, sei que não acredita em mim, mas... André baixou a voz. Sei da operação da Camila, sei que o hospital avisou. Lúcia o olhou com suspeita. E daí? Não tem nada a ver com você. Foi um programa de ajuda médica. O importante é que agora sua irmã terá uma oportunidade e eu fico mais feliz do que posso explicar. Ela o observou em silêncio, como se tentasse decifrar se havia algo escondido em suas palavras. Finalmente suspirou e começou a caminhar em direção à estação de metrô. André a seguiu. Só 5 minutos, pediu ele. Deixe-me falar. Lúcia parou seco e o enfrentou. 5 minutos para quê? Para tentar se justificar? Não, para dizer o que sinto. Ela arqueou as sobrancelhas incrédula. Estou ouvindo. André respirou fundo. Não é culpa, Lúcia. É admiração, respeito e algo mais que ainda estou tentando entender. Você me obrigou a me olhar no espelho e ver que não era tão corajoso quanto pensava. Arriscou tudo para me ajudar e eu falhei com você. Agora quero demonstrar que posso ser o homem que merecia tê-la defendido. Lúcia o olhou com frieza, embora por dentro um leve tremor percorresse seu peito. E quem quer ser agora, André? Ele sustentou o olhar. Quero ser alguém digno da coragem que você mostrou. O silêncio se prolongou alguns segundos. Finalmente, Lúcia apontou para uma cafeteria na esquina. Está bem, 5 minutos. Entraram juntos, se sentaram junto à janela e pediram 2 chocolates quentes. André abriu a maleta e tirou uma pasta cheia de documentos. Quero mostrar uma coisa, disse colocando sobre a mesa. Tudo o que descobri sobre o Sérgio e a Valéria. Lúcia pegou os papéis com cautela e começou a ler. Lúcia folheou os documentos em silêncio. Cada página confirmava o que ela suspeitava. Contratos falsificados, transferências para contas desconhecidas, e-mails onde Sérgio e Valéria falavam da tomada da empresa como se fosse um saque. Isso, murmurou com o olhar fixo nos papéis. É pior do que imaginava. Sim, assentiu André. Estavam planejando me deixar sem nada e sacrificaram você para proteger o plano deles. Lúcia deixou os documentos sobre a mesa e o olhou com seriedade. O que pensa fazer com tudo isso? Expô-los. Vou convocar uma reunião com a diretoria e os principais sócios. Ali vou mostrar todas essas provas. Só isso? Perguntou Lúcia, franzindo a testa. Não é só isso, replicou André. É arriscar tudo em público com a imprensa e com a diretoria. Se eu me equivocar ou se algo falhar, posso terminar como eles querem, arruinado. Lúcia o observou detalhadamente. Havia sinceridade em sua voz, embora também medo. E espera fazer isso sozinho? André se inclinou para a frente. Preciso da sua ajuda, Lúcia. Você ainda tem as gravações, as fotos, as provas que conseguiu em segredo. Se combinarmos com o que encontrei, não haverá maneira deles negarem. Ela ficou em silêncio, mexida por suas palavras. Parte de si mesma queria dizer não, que já havia arriscado demais. Mas outra parte mais forte sabia que se ficasse calada dessa vez, Sérgio e Valéria ganhariam. Se fizermos isso, disse finalmente, será hoje mesmo. Eles suspeitam. Quanto mais tempo passar, mais provável é que destruam as provas ou inventem outra armadilha. André assentiu. Hoje mesmo. Então vou convocar a diretoria para as 14h. E se eles tentarem se antecipar? Perguntou Lúcia. Terão que enfrentar a verdade, respondeu André com firmeza. Ficaram um momento em silêncio,
cada um processando o risco que iam correr. A cafeteria estava quase vazia e lá fora as pessoas caminhavam sem imaginar o furacão que se aproximava na empresa mais importante de São Paulo. Lúcia, disse André baixando a voz, não estou pedindo só sua ajuda como testemunha. Quero que volte comigo à empresa, mas não como faxineira. Quero oferecer um cargo como vice-presidente de operações. Lúcia se engasgou com o chocolate quente. Vice-presidente, está brincando? Você tem a experiência, a formação e, sobretudo, a integridade que preciso ao meu lado. Lúcia hesitou. Sou a mulher que todos viram sair escoltada do auditório acusada de ladra. Justamente por isso, respondeu André, porque você sabe o que é perder tudo por fazer o certo. Ninguém melhor que você para me ajudar a reconstruir o que Sérgio e Valéria tentaram destruir. Lúcia o olhou longamente sem responder. Sentia que suas defesas vacilavam, embora não quisesse reconhecer. Deixe-me pensar, disse finalmente. André sorriu. Pense o quanto quiser, mas hoje gostaria que estivesse comigo naquela sala. Ela baixou o olhar pensativa. Sabia que enfrentar Sérgio e Valéria seria perigoso, mas também sabia que André falava com uma convicção diferente, muito diferente do homem que ficou calado no auditório dias atrás. Quando saíram da cafeteria, já haviam decidido o plano. Reuniriam todas as provas, as organizariam num arquivo único e as apresentariam ante a diretoria e os sócios da companhia. Às 10 da manhã, André estava em seu escritório revisando os últimos detalhes quando a porta se abriu bruscamente. Sérgio entrou sem bater. Precisamos conversar, disse com tom cortante. André se obrigou a manter a calma. Do que se trata? Sérgio fechou a porta e se aproximou da mesa com passo firme. Das suas pequenas investigações noturnas. André sentiu uma reviravolta no estômago. Não sei do que fala. Não minta, replicou Sérgio com um sorriso frio. Achou que não notaria que alguém entrou nos meus arquivos criptografados? Vamos, André, me conhece. O coração de André batia forte, mas manteve o rosto sereno. Sou o diretor-geral, tenho o direito de acessar qualquer arquivo da empresa. Sim, claro, sua empresa. Sérgio riu com sarcasmo. Por enquanto, tirou o celular e o colocou sobre a mesa. Na tela havia várias fotos. André entrando no prédio de Lúcia, se reunindo com ela na cafeteria, até o beijo que haviam dado na rua na noite anterior. O que significa isso? Perguntou André com um fio de voz. Significa que não só posso te afundar com provas financeiras, também com sua vida pessoal. Esteve usando informação privilegiada para contactar uma ex-funcionária e até financiando a cirurgia da irmã dela. Como sabe da cirurgia? Perguntou André, sentindo que o sangue gelava. Vamos, André. Achou mesmo que poderia mover R$200 mil sem que eu notasse? Sérgio se inclinou em direção a ele com um sorriso venenoso. Posso fazer parecer suborno, abuso de poder, o que quiser. André o fuzilou com o olhar. Você é um monstro. Não, sou um homem de negócios. Você, por outro lado, é um ingênuo. Sérgio guardou o telefone. Vou deixar claro. Cancela essa reunião com a diretoria, destrói as provas e assina o contrato hoje mesmo. E se não fizer? Sérgio sorriu com malícia. Então Lúcia e a irmã dela vão descobrir como é fácil ter um acidente em São Paulo. André cerrou os punhos com raiva contida. Nesse momento, a porta voltou a se abrir. Valéria entrou com seu estilo impecável, sorrindo como se estivesse num desfile. Oi, André, cumprimentou com fingida doçura. Só vim presenciar sua rendição. Se sentou no braço da poltrona do Sérgio e acariciou o cabelo dele como se fossem sócios e amantes ao mesmo tempo. Vocês não vão conseguir, disse André com firmeza. Já conseguimos, replicou Valéria tirando uma pasta da bolsa. Aqui está tudo o que precisamos para te afundar. E-mails falsificados, supostas transferências que você fez para a Lúcia. Ninguém vai acreditar em você. André pegou os papéis e os folheou. Estavam perfeitamente elaborados, como se ele tivesse usado dinheiro da empresa para beneficiar Lúcia em troca de favores. Isso é uma montagem. Sim, riu Sérgio. Mas me diga, quem acha que vai acreditar mais? Em você que anda se beijando com uma faxineira ou em mim, seu sócio de toda a vida? André os olhou com fúria e nojo. Não vou me render.
Sérgio consultou o relógio. Te dou até o meio-dia. Se não assinar o contrato, tudo isso vai vir à tona, e sua querida Lúcia com a irmã vão pagar as consequências. Dito isso, ambos saíram com sorrisos de vitória. André se deixou cair na cadeira. Sentia que o mundo desabava sobre ele. Olhou a pasta com as provas falsas e depois os documentos verdadeiros que guardava na maleta. Duas versões da realidade, uma que o salvava e outra que o destruía. O telefone tocou. Era Lúcia. André, já estou chegando ao prédio. Tudo pronto para a reunião. Ele fechou os olhos. Se contasse a verdade, a colocaria em perigo. Haverá uma mudança de planos, respondeu com voz áspera. A reunião foi cancelada. Houve um silêncio do outro lado da linha. Está bem. Soa estranho. Estou bem. Só complicações legais. André, Lúcia o notava estranho. Tem certeza? Sim, conversamos depois. Desligou e enterrou o rosto entre as mãos. Pela primeira vez em sua vida, André se sentia derrotado. Enquanto isso, Lúcia ficou na frente do prédio com o telefone na mão e um pressentimento terrível. Algo não estava bem. Vamos fazer outra brincadeira para quem só revisa a caixa de comentários. Escrevam a palavra pizza. Os que chegaram até aqui vão entender a piada. Vamos continuar com a história. Lúcia permaneceu um momento na frente do prédio com o celular ainda na mão. O tom apagado de André deixou claro que algo estava errado. Não era o mesmo homem decidido que na noite anterior havia prometido enfrentar Sérgio e Valéria. Algo o estava impedindo. Respirou fundo. Não podia ficar de braços cruzados. Conhecia cada canto do prédio, cada corredor e cada acesso de serviço. Havia trabalhado ali 8 meses. Sabia como entrar sem ser vista. Às 9 da noite, quando a maioria já havia ido embora, voltou com um moletom escuro e uma mochila pequena. Se esgueirou pela entrada do subsolo, usando um código de acesso que quase nunca mudavam. Subiu pelas escadas de serviço até o andar executivo. Sabia exatamente onde ir. O escritório do Sérgio. Se André havia mudado de ideia, era porque o haviam pressionado, e Sérgio sempre guardava provas de tudo. Empurrou a porta com cuidado. Para sua surpresa, estava entreaberta. Dentro a mesa, estava cheia de pastas desordenadas como se tivesse saído com pressa. Lúcia começou a revisar. Encontrou contratos falsificados com a assinatura do André copiada, documentos bancários manipulados e até e-mails impressos com frases que o incriminavam. Tirou fotos com o celular. De repente viu um porta-canetas estranho sobre a mesa. O levantou e descobriu que, na realidade, era um gravador digital. Com o coração batendo forte, o ligou e revisou os últimos arquivos. O mais recente estava datado daquela mesma tarde. O reproduziu e escutou a voz do Sérgio com clareza. Se não assinar, André, Lúcia e a irmã dela sofrerão as consequências. Depois, a voz da Valéria soou fria como gelo. Ele não se atreverá a nos desafiar. Sempre foi um sentimental. Lúcia tapou a boca com a mão. Era a prova que precisavam. Guardou a gravação no celular e saiu com cautela do escritório. Às 6 da manhã, bateu na porta do apartamento do André. Ele abriu com o rosto cansado, ainda de roupão. Lúcia, o que faz aqui tão cedo? Preciso falar com você. É urgente. Entrou sem esperar permissão. Tirou o celular, procurou o arquivo e apertou play. A voz do Sérgio encheu a sala. Se não assinar, André, Lúcia e a irmã dela sofrerão as consequências. André ficou paralisado. Quando terminou, se jogou no sofá. Meu Deus, murmurou. Então gravaram tudo. Eles mesmos se incriminaram, disse Lúcia com os olhos firmes. Temos a prova que faltava. Lúcia, André a olhou com uma mistura de alívio e remorso. Não entende o que isso significa para mim. Eu estava disposto a sacrificar minha empresa para mantê-las em segurança, você e sua irmã. E teria sido inútil, replicou ela. Não iam parar. Agora temos que expô-los antes que tentem algo pior. André assentiu pela primeira vez em dias, com um brilho de esperança nos olhos. Então faremos hoje. Vou convocar a diretoria para as 2 da tarde. Desta vez, não poderão escapar. A sala de reuniões estava cheia naquela hora. Estavam todos os membros da diretoria,
vários acionistas importantes e até representantes da Lombardy Corporation, entre eles o Sr. Domingues, que parecia intrigado pela atenção no ambiente. André tomou a palavra. Obrigado a todos por comparecerem com tão pouco aviso. Hoje devo esclarecer a verdade sobre a suposta fusão com a Lombardy. Sérgio e Valéria, sentados na primeira fila, se olharam com sorrisos de segurança. Não esperavam o que estava por acontecer. Primeiro, continuou André, quero apresentar alguém. A porta se abriu e Lúcia entrou caminhando com passo firme em direção à frente. Um murmúrio percorreu a sala. Muitos lembravam que havia sido demitida publicamente por espionagem. A senhorita Lúcia Morales, disse André, foi acusada injustamente. Hoje demonstrará a verdade. Lúcia se colocou na frente do microfone. Boa tarde. Sei que me lembram como a faxineira acusada de roubar informação, mas hoje quero mostrar o que realmente encontrei. Ligou o projetor e apareceu na tela a primeira imagem, o contrato oficial da fusão. Este é o documento que todos viram, explicou. Nele, o Sr. Salazar conservaria 65% do controle. Passou para a próxima imagem. E este é o verdadeiro contrato que Sérgio Ramírez e Valéria Torres tentavam introduzir na assinatura. Neste, André Salazar ficaria com apenas 15% do controle. Um murmúrio de indignação percorreu a sala. Sérgio se levantou alterado. Isso é falso. Lúcia o ignorou e apertou play na gravação. A voz do Sérgio ecoou forte. Se não assinar, André, Lúcia e a irmã dela sofrerão as consequências. O silêncio foi sepulcral. Depois, exclamações de surpresa encheram a sala. Isso foi tirado de contexto, gritou Sérgio, mas ninguém parecia acreditar nele. Lúcia mudou para a próxima prova. Transferências bancárias de milhões de reais para a conta pessoal do Sérgio. Depois um e-mail da Valéria onde dizia: com o André fora do caminho teremos o controle absoluto. Valéria se levantou indignada. Isso é ilegal. Usar gravações privadas é crime. O Sr. Domingues, representante da Lombardy, falou então com voz grave. O ilegal é falsificar contratos, desviar fundos e planejar uma fraude corporativa. A Lombardy não tinha conhecimento disso. Mancharam nosso nome. Sérgio tentou se aproximar do púlpito, mas André o deteve com o olhar. 15 anos de amizade, disse André com a voz carregada de dor. E tudo era mentira. Nesse instante, se abriu a porta do fundo e entrou o delegado Rivas com 2 agentes da Polícia Federal. Sérgio Ramírez e Valéria Torres, anunciou com autoridade. Ficam presos por fraude corporativa, falsificação de documentos e ameaças. O auditório explodiu em aplausos quando os agentes colocaram as algemas. Sérgio se debateu gritando: isso não acaba aqui, André, você vai me pagar. Valéria o acompanhava com um sorriso amargo. Sempre foi fraco demais, disse para André enquanto a escoltavam. Por isso nunca mereceu nada. André não respondeu, apenas os observou partir, sabendo que finalmente terminava uma etapa sombria de sua vida. Lúcia desligou o projetor e desceu do palco. Quando seus olhares se cruzaram, André sorriu com gratidão. Ela retribuiu o sorriso, embora tímida, consciente de que ainda restavam muitas coisas para curar. Horas mais tarde, já com a calma voltando à empresa, André e Lúcia ficaram sozinhos na sala de reuniões vazia. Não sei como agradecê-la pelo que fez hoje, disse ele se aproximando. Não me agradeça, respondeu ela. O senhor foi quem tomou a decisão de mostrar a verdade, mesmo sabendo o que arriscava. Lúcia, André respirou fundo. Quando tudo isso passar, quero que volte. Não como faxineira, mas como o que realmente é, uma profissional brilhante. Ela o olhou surpresa pela sinceridade em sua voz. Vou pensar, respondeu suavemente. Pela primeira vez em muito tempo, Lúcia sentiu que talvez, só talvez, pudesse voltar a confiar nele. Naquela noite, André saiu do prédio com uma mistura de cansaço e alívio. São Paulo continuava vibrando como sempre, com suas ruas cheias de luzes e transeuntes, mas para ele, tudo havia mudado. Havia recuperado o controle de sua empresa. Havia desmascarado Sérgio e Valéria e o mais importante,
Havia limpado o nome de Lúcia. No entanto, no fundo continuava se perguntando: ela confiaria nele novamente? 3 dias depois da audiência, Lúcia estava no hospital acompanhando a irmã. Camila se recuperava da operação que havia sido um sucesso. A jovem, mais pálida que o normal, mas com um sorriso sincero, apertava sua mão. Sabe o que foi a primeira coisa que disse ao médico quando acordei? Perguntou Camila com voz fraca. O quê? Respondeu Lúcia acariciando o cabelo dela. Que queria voltar a ver as ruas de Campos do Jordão com você quando estivesse recuperada. Lembra? Sempre sonhamos em caminhar juntas pela Serra da Mantiqueira. Lúcia sorriu entre lágrimas. Vamos fazer isso, prometo. Nesse momento bateram na porta. André apareceu vestido com um terno simples, sem a rigidez dos dias anteriores. Trazia um buquê de flores. Desculpe se interrompo, disse com voz suave. Só queria saber como está. Camila sorriu. É o famoso André de quem me falou. Lúcia revirou os olhos. Camila, não. Não negue, irmã. Camila riu fracamente. É óbvio que ele se preocupa com você. André se aproximou da cama. Fico feliz de vê-la bem. Você é forte como sua irmã. Camila apertou a mão dele. Me prometa que cuidará da Lúcia. Ela sempre cuida de todos, mas alguém tem que cuidar dela. André a olhou com seriedade. Prometo. Lúcia o observou em silêncio. Aquela promessa não soava vazia nem forçada. Naquela mesma tarde, André convidou Lúcia para caminhar pela Praça da Sé. O sol se punha e a catedral neogótica se iluminava com tons dourados. A praça estava cheia de pessoas, mas entre tanta gente eles pareciam estar num pequeno mundo à parte. Por que me trouxe aqui? Perguntou Lúcia, curiosa. Porque este lugar representa algo para mim. André parou e olhou para a catedral. Quando era jovem e apenas sonhava em ter uma empresa, vinha aqui. Me sentava nos degraus e pensava em tudo o que queria construir. E agora a olhou. Me dou conta de que o mais valioso que posso construir não é uma empresa, mas relacionamentos que sejam verdadeiros. Lúcia baixou a vista comovida. André, eu não sei se posso voltar a confiar. O que aconteceu no auditório me doeu demais. Ele assentiu. Entendo. Não vou pedir que esqueça de um dia para o outro. Só quero demonstrar com atos que sou um homem diferente daquele que a deixou sozinha naquela vez. Ficaram em silêncio um momento, olhando a praça cheia de vida. E se falhar de novo? Perguntou ela com voz baixa. Então, terei perdido a oportunidade mais importante da minha vida, respondeu ele sem hesitar. Porque já não se trata só da empresa, Lúcia, se trata de você. Ela o olhou surpresa. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que as palavras de um homem não eram promessas vazias, mas um compromisso real. Durante a semana seguinte, Lúcia começou a trabalhar com André na reorganização da empresa. Não o fez oficialmente no início, mas pouco a pouco foi assumindo um papel fundamental. Revisava contratos, detectava erros que outros passavam despercebidos e propunha estratégias práticas. Os funcionários se surpreendiam ao vê-la em reuniões executivas, mas a maioria logo entendeu por que André a escutava com tanta atenção. Ela tinha um conhecimento que poucos podiam igualar. Um dia, após uma longa reunião com os acionistas, André a deteve no corredor. Lúcia, preciso fazer uma proposta formal. De novo? Brincou ela. Já me ofereceu ser vice-presidente. Sim, e mantenho. Mas não quero que pense que ofereço por gratidão, mas porque realmente merece. Os números desta semana demonstram. Graças aos seus ajustes, recuperamos 15% das perdas. Lúcia o olhou incrédula. Sério? Muito sério. Ele sorriu. Por isso quero que aceite o cargo. Como vice-presidente, com salário e benefícios completos e com a liberdade de tomar decisões importantes. Ela ficou calada alguns segundos. Lembrou de tudo o que havia passado, desde limpar os corredores daquele prédio até ser humilhada no auditório. E agora, André lhe abria a porta para um futuro completamente diferente. Está bem, disse finalmente. Aceito. André sorriu amplamente. Não vai se arrepender. A notícia se espalhou rapidamente dentro da empresa. Lúcia Morales,
A mulher injustamente acusada voltava, mas desta vez como vice-presidente de operações. Alguns se surpreenderam, outros murmuravam pelas costas, mas a maioria a recebeu com respeito. No primeiro dia em seu novo escritório, situado bem ao lado do de André, Lúcia parou na frente da janela que mostrava uma vista impressionante da cidade. Nunca havia imaginado ter um espaço assim. André entrou sem bater e se apoiou no batente da porta. O que acha da nova vista? Lúcia sorriu. Ainda me custa acreditar. Acredite, respondeu ele. Você conquistou cada centímetro dessa sala. Ambos riram suavemente. Pela primeira vez em semanas, Lúcia se permitiu sentir um pouco de paz. Naquela noite, André a convidou para jantar num restaurante em frente ao Rio Pinheiros. O lugar estava iluminado com lamparinas e o reflexo da água criava um ambiente quase mágico. Sabe, disse André, enquanto brindavam com vinho tinto. Sempre pensei que o sucesso era ter mais dinheiro e mais poder, mas depois de tudo que passou, me dou conta de que o verdadeiro sucesso é ter alguém em quem confiar. Lúcia o olhou séria. Confiar é fácil de dizer, mas difícil de recuperar. Eu sei. André baixou a taça. Não peço que me dê sua confiança completa agora mesmo. Só peço a oportunidade de conquistá-la. O silêncio se preencheu com a música suave de fundo e o murmúrio da água. Lúcia respirou fundo. Está bem. Uma oportunidade, mas nada mais. André sorriu agradecido. Com isso me basta. Quando saíram do restaurante, caminharam juntos pela marginal. O ar fresco da noite os envolvia e as luzes refletidas na água pareciam estrelas caídas. André parou um instante e a olhou nos olhos. Lúcia, posso perguntar uma coisa? Diga. Me permitiria beijá-la? Ela o olhou surpresa. Sua primeira reação foi desviar o olhar, mas depois lentamente assentiu. André se inclinou e a beijou suavemente. Não foi um beijo impulsivo, mas um cheio de calma, de promessa e de respeito. Quando se separaram, ambos sorriram com certa timidez. Isso complica tudo, disse Lúcia tentando brincar. O melhor da vida costuma ser complicado, respondeu André. Caminharam juntos até o final da marginal, sabendo que o que começava a nascer entre eles ia além de uma aliança profissional. Os dias seguintes foram diferentes na empresa. Pela primeira vez em muito tempo, o ambiente era de esperança. Os funcionários comentavam entre murmúrios o ocorrido na junta. Como Sérgio e Valéria haviam saído algemados, como Lúcia, que todos pensavam que era apenas uma faxineira, havia se enfrentado a eles com provas irrefutáveis. Alguns ainda duvidavam, mas pouco a pouco começaram a vê-la com respeito. Já não era a mulher do carrinho de limpeza, mas a nova vice-presidente de operações. Uma manhã, André entrou em sua sala com um sorriso. Lúcia, quero mostrar uma coisa. Colocou sobre sua mesa um relatório financeiro. Ela o revisou detalhadamente e, conforme lia seus olhos, foram se abrindo. Isso é real? Perguntou surpresa. Completamente, respondeu André. Graças às mudanças que você propôs, recuperamos 20% das perdas em apenas 2 semanas. Lúcia sorriu sem conseguir esconder o orgulho. Então não foi loucura. Não, disse André. Foi a melhor decisão que tomei em muito tempo, escutá-la. Ela o olhou um instante em silêncio e ambos entenderam que não falavam só de negócios. Pelas tardes, depois de longas reuniões, costumavam caminhar juntos pelo terraço do prédio de onde se via toda São Paulo. Uma dessas vezes, Lúcia parou apoiada na grade. Nunca pensei que estaria aqui, confessou. Quando limpava esses corredores, sonhava em ocupar um escritório, mas via como impossível. E agora? Perguntou André. Agora sinto que cada sacrifício valeu a pena. Ele a olhou com admiração. Lúcia, você não só ocupa um escritório, está fazendo a diferença. Ela baixou a vista envergonhada. Uma noite, enquanto revisavam documentos no escritório do André, ele deixou a caneta sobre a mesa e a observou. Lúcia, se dá conta do que construímos juntos em tão pouco tempo? Ela o olhou sem entender completamente. Me refiro à empresa, claro, esclareceu ele, embora sua voz tivesse um matiz diferente.
Mas também a nós, Lúcia suspirou. André, o que sinto é complicado. Gosto de estar ao seu lado, o respeito e... Bem, já sabe o que aconteceu. Mas tenho medo de voltar a confiar demais e sair ferida. Ele se levantou devagar e se aproximou dela. Entendo. Não vou pressioná-la. Só quero que saiba que estou aqui e que cada dia que passe vou demonstrar que não sou o homem que a deixou sozinha no auditório. Ela o olhou fixamente. Durante alguns segundos não disse nada, mas seus olhos falavam mais que 1000 palavras. No fim de semana, André a convidou para sair da cidade. Dirigiram até Campos do Jordão, onde a água refletia as montanhas e as casas antigas pareciam saídas de um conto. Caminharam pela margem entre jardins e ruas de paralelepípedos. Lúcia respirou fundo. Fazia anos que não me sentia tão em paz, admitiu. Fico feliz, disse André. Você merece paz e muito mais. Se sentaram numa ponte de madeira com os pés balançando sobre a água. O entardecer pintava o céu de tons laranjas e rosados. Lúcia, disse André com voz séria, quero que saiba uma coisa. Não importa quanto tempo passe nem o que digam as pessoas, estou aqui para você e para Camila. Aconteça o que acontecer. Ela o olhou com os olhos brilhantes. Pela primeira vez, começou a acreditar que não eram só palavras. Enquanto isso, as consequências do escândalo ainda se faziam sentir. Sérgio e Valéria enfrentavam um processo judicial, mas haviam deixado para trás contratos prejudiciais e fornecedores irritados. Numa reunião importante com sócios internacionais, Lúcia tomou a palavra. Entendo que tenham dúvidas depois do ocorrido, disse com firmeza. Mas lhes asseguro que esta empresa tem novas bases mais transparentes e sólidas. Ao terminar, os sócios aplaudiram. Andréa olhou com orgulho. Foi brilhante, disse no ouvido quando saíram. Lúcia sorriu. Só fiz o que devia. Isso é o que a faz especial, respondeu ele. Uma noite, depois de um dia especialmente longo, Andréa a acompanhou até a saída. O saguão estava vazio, iluminado apenas por umas lâmpadas quentes. Quer um café? Perguntou ele. A esta hora um café seria mortal, riu ela, mas aceitou uma caminhada. Saíram à rua e caminharam pelas avenidas tranquilas. São Paulo dormia, exceto por alguns bares ainda abertos e o murmúrio distante de carros. Num momento, André parou e a olhou com seriedade. Lúcia, sei que ainda não me perdoa completamente e talvez nunca esqueça o que passou. Mas acha que algum dia possa me ver não só como seu chefe, mas como alguém que quer estar em sua vida de verdade? Ela o olhou surpresa, sem saber o que responder no momento. Não sei, confessou com honestidade. Mas sei que me faz bem estar perto de você, e isso já significa algo. André sorriu e ambos continuaram caminhando em silêncio, desfrutando simplesmente da companhia. Uma semana depois, Camila recebeu alta. Lúcia a levou ao novo apartamento que a empresa lhe havia designado como parte de seu cargo. Era muito mais amplo e luminoso que o apartamento antigo. Lúcia, exclamou Camila ao ver a sala. Isso é incrível! Lúcia a abraçou. É nosso novo começo. Nesse momento, bateram na porta. Era André com uma caixa nas mãos. Espero que não incomode. Trouxe algo para celebrar. Dentro da caixa havia um bolo com a inscrição. Bem-vinda em casa, Camila. A jovem sorriu emocionada. Obrigada, Sr. Salazar. André, corrigiu ele. E não me agradeça. O mérito é da sua irmã. Lúcia o observou em silêncio. Cada gesto, cada palavra ia derrubando as muralhas que havia erguido. Naquela noite, quando Camila já dormia, Lúcia acompanhou André até a porta. Não precisava trazer nada, disse. Queria fazer, respondeu ele. Você e sua irmã merecem se sentir em casa. Ficaram alguns segundos em silêncio, perto demais um do outro. André baixou a voz. Lúcia, não sei se é o momento, mas o que sinto por você já não posso calar. Ela o olhou com o coração acelerado. André... Ele se inclinou, mas parou a centímetros de seus lábios. Não vou beijá-la se não quiser. Lúcia hesitou apenas um instante antes de fechar os olhos e se aproximar. Foi um beijo terno, cheio de emoções contidas. Quando se separaram,
Ela sorriu com timidez. Isso muda muitas coisas. Só as melhora, respondeu ele acariciando seu rosto. Pela primeira vez, Lúcia parou de resistir e se permitiu acreditar nele. No dia seguinte, no escritório, os funcionários notaram algo diferente. André e Lúcia compartilhavam olhares que falavam mais que qualquer discurso. Ninguém dizia nada, mas todos sabiam que uma nova etapa estava começando, não só para a empresa, mas para eles dois. Passaram 2 meses desde aquela noite em que Lúcia e André finalmente pararam de esconder o que sentiam. A vida na empresa havia mudado por completo. Com a queda de Sérgio e Valéria, a diretoria confiou plenamente na nova direção, e pouco a pouco os números começaram a lhes dar razão. Lúcia, agora oficialmente vice-presidente de operações, havia conquistado o respeito de todos. Suas decisões estratégicas haviam melhorado os balanços e fortalecido a reputação da companhia. Mas o mais importante era que havia trazido um ar novo, transparência, humanidade e proximidade. Uma sexta-feira à tarde, enquanto revisava relatórios em seu escritório, André entrou com 2 xícaras de café. Já é hora de uma pausa, disse colocando uma xícara sobre a mesa dela. Lúcia sorriu. Não se supõe que o diretor-geral deveria dar o exemplo e trabalhar sem parar? O verdadeiro exemplo é saber quando descansar, respondeu ele se acomodando na cadeira na frente dela. Se olharam em silêncio alguns segundos, desfrutando da cumplicidade que haviam construído. Já não eram só chefe e vice-presidente, eram companheiros, sócios e algo mais profundo que nenhum dos dois podia continuar negando. Naquela noite, André a levou a um restaurante na parte alta da cidade. Do terraço se via São Paulo, iluminada com a Catedral da Sé brilhando no centro como uma joia. Lembra do que me disse em Campos do Jordão? Perguntou ele enquanto jantavam. O quê? Perguntou Lúcia intrigada, que tinha medo de voltar a confiar demais. Ela baixou o olhar. Ainda penso nisso. André estendeu a mão e a colocou sobre a dela. Lúcia, a confiança não se pede. Se conquista a cada dia, e eu quero conquistá-la a vida toda. Ela o olhou com os olhos brilhantes. Não respondeu com palavras, mas seu sorriso foi suficiente. Algumas semanas mais tarde, a empresa organizou um evento especial para celebrar o novo rumo. Os funcionários estavam reunidos num salão elegante. André subiu ao palco e, na frente de todos, disse: Hoje celebramos não só a recuperação da empresa, mas também a coragem daqueles que se atreveram a dizer a verdade. Se virou para Lúcia, que estava entre os presentes. Graças a ela, estamos aqui e quero anunciar oficialmente que Lúcia Morales é nossa vice-presidente de operações. O salão explodiu em aplausos. Lúcia subiu ao palco e apertou a mão de André. Ele aproveitou o momento para sussurrar: Este é só o começo. Ela sorriu comovida. Depois do evento, ficaram sozinhos no palco vazio. André se aproximou nervoso com uma pequena caixa nas mãos. Lúcia, há algo que quero perguntar há tempo. Ela o olhou surpresa. O que é isso? André abriu a caixa e mostrou um anel simples, elegante, com um diamante discreto que brilhava sob as luzes. Lúcia, quando você entrou na minha vida pensei que era só uma voz que me advertia de um erro, mas se converteu em minha sócia, em minha salvadora, em minha amiga e na mulher que amo. Ela levou as mãos à boca com lágrimas nos olhos. André, não quero imaginar um futuro sem você. Quer se casar comigo? Lúcia ficou em silêncio alguns segundos que pareceram eternos. Depois, assentiu com um sorriso trêmulo. Sim, quero. André a abraçou com força e a beijou sob as luzes do palco vazio. Era como se tudo o que haviam sofrido os tivesse trazido até esse momento. O dia do casamento foi simples, mas bonito. Escolheram o jardim da Vila Lobos em São Paulo, rodeados de flores e com um grupo reduzido de convidados. Camila, completamente recuperada de sua operação, foi a madrinha e não parava de sorrir. Quando Lúcia caminhou em direção ao altar com um vestido branco simples e elegante, André sentiu que não conseguia respirar. Ela o olhava com ternura e em seus olhos não restava nem rastro das dúvidas passadas. Prometo cuidar de você, respeitá-la
e caminhar ao seu lado em tudo, disse André em seus votos. E eu prometo nunca calar quando vir a verdade, mesmo que seja difícil, respondeu Lúcia com um sorriso cúmplice. Prometo estar com você em cada batalha e em cada vitória. Se deram um beijo entre lágrimas e aplausos. A vida seguiu seu curso. André e Lúcia, agora casados, compartilhavam não só a direção da empresa, mas um lar cheio de amor. Camila morou com eles por um tempo, se recuperando completamente, e de vez em quando lembrava entre risos: se não fosse porque minha irmã se atreveu a falar naquela vez, nada disso teria acontecido. Tinha razão. Tudo havia começado com um sussurro no momento exato. Uma tarde, caminhando juntos pela ponte estaiada, André pegou a mão de Lúcia e disse: se dá conta do que construímos? Ela o olhou com ternura. Sim, e desta vez, não é só uma empresa, é uma vida juntos. André se inclinou e a beijou enquanto o sol se punha sobre o rio Pinheiros, iluminando a ponte com um resplendor dourado. A história de Lúcia e André ficou como um exemplo para todos na companhia, de coragem, de integridade e de como um gesto pequeno pode mudar tudo. O que começou como uma advertência sussurrada se converteu em um amor profundo e numa vida compartilhada. E embora ainda restassem desafios, eles os enfrentariam juntos, convencidos de que não havia traição nem obstáculo capaz de derrotar aqueles que agem com a verdade e com o coração. A semana que começou com uma pergunta desesperada numa sala de reuniões de São Paulo havia se transformado numa vida inteira de amor, propósito e família. E ainda estava apenas começando. Algumas histórias terminam, outras simplesmente continuam crescendo nos corações de quem as vive. Esta é uma história que não tem fim, porque o amor verdadeiro é eterno. O que achou desta história? Deixe sua opinião nos comentários. Conte qual parte foi sua favorita e avalie esta história de 1 a 10. Não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. E se ficou com vontade demais, aqui na tela pode clicar para ver outra história emocionante que vai te encantar. Nos vemos na próxima.